これからだ。総員突撃。人類存亡の命運は今この瞬間に決定する。エレンなくして人類がこの地上に生息できる将来など永遠に訪れない。エレンを奪い返し即帰還するぞ。心臓を捧げよう。Sejam bem-vindos ao podcast dos créditos finais. Eu me chamo John e Titã Bom é Titã Morto. E aí pessoal, aqui é Rafael e Attack on Titan é um tipo de apocalipse que eu teria medo de participar. E aí pessoal, aqui é o Alves e Mikasa não fez nada de errado. E aí, aqui é o Arthur e... Sasageyo! Shinzo! Sasageyo! Nossa. Foi bem triste. E aí, aqui é Jobs e eu prefiro exploração. Olha só, reunimos esse time pra falar sobre Attack on Titan. É isso aí, nós vamos falar sobre anime, vamos inaugurar a sessão anime nesse podcast. Nós vamos começar com um dos melhores. Nós vamos falar sobre tudo que carrega esse anime incrível. A primeira e a segunda temporada, nossa expectativa para a terceira, tudo isso e muito mais. Então sente-se e prepare-se para isso. お昼はまだ先だよ。あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。Bom, eu acho que antes de a gente começar a falar sobre o anime em si, era bom a gente falar um pouco sobre a origem do mangá, que é a inspiração para criar o anime. Shingeki no Kyojin, ou também conhecido como Attack on Titan, ele é uma série de mangá shonen escrita e ilustrada por Hajime Isayama. Isayama, na verdade. Ela tá falando. É Steinen, não é Shonen. É Steinen, não é Shonen. Eu sou um otaku safado, cara. Você tem que traduzir, é shonen ou é shonen? É Steinen. O Steinen, mano, é tem muito sangue e é mais adulto do que jovem, mano. É shonen. Aqui tá falando que é shonen. Não, é shonen, é shonen. Eu dei uma pesquisada aqui, arte é shonen. É shonen, arte. É o shonen. Tá na revista Shonen Magazine. Primeiro, acho que antes de a gente começar também, você tem que falar o que é diferente de shonen, de, sei lá, arte, você que é um otaku safado, explica pra galera qual é a diferença de um pra outro aí. Beleza, ó. O shonen, ele é um... Shonen, na verdade, significa jovem em japonês. É um tipo de mangá feito pro público masculino entre, tipo, 10 e 16 anos, sabe? Essa garotada, eles curtem mais um shonen. Ele tem, geralmente, bastante luta e não tem um desenvolvimento grande no personagem, sabe? É, mais ou menos. Mais ou menos, porque normalmente o shonen... O shonen ele é aquele mangá feito pra virar anime. É aquele mangá que ele é criado pra virar anime, porque ele já é pro jovem adolescente assim, tem muita pancadaria, tem muita ação. Claro que tem um ou outro que foge da regra, mas ele é feito especificamente pra virar anime, assim. Aquele mangá que ele é feito pra já, sabe, já fez pra virar anime, assim. Nossa, mas de 17, 19 anos. O John é um otaku fedido mesmo, né, mano? Caraca, mano. Eu não, só pesquisei. Ele só admite. Não, porque os shonen são os mais adaptados. Naruto é um shonen, Bleach é um shonen, Dragon Ball é um shonen, Yu Yu Hakusho é um shonen. Geralmente esses são os animes que tem maior duração, porque sim, passam na TV, né, e o público assiste. É igual a novela. Daí tem o tempo. Imagina o tanto de anime que deve ter. Ninguém não vê, mas deve ter. Sim, não, lá tem bastante. Mas enfim, vai, Ash, continue. Daí tem o Seinen, que ele é mais pra adultos mesmo, a partir de 18 anos. Eles têm mais sangue explícito, mais trabalham com temas mais sérios como morte, em alguns casos até violência sexual e coisas assim. Pegada de anota. Eles são
muito melhores, porque são mais legais, cara. Foda-se, é muito mais da hora. Tem controvérsias, né? Vamos chegar lá. Às vezes tem aquele anime. Tem aquele anime que é só feito só pra o sangue exagerado, entendeu? Ah, tô fazendo aqui por brutalidade só pra poder vender, entendeu? E não tem uma história realmente empolgante. Mas muito obrigado pela aula. Mas é uma versão melhor mesmo, porque geralmente os mais adultos eles são um pouco reduzidos na história. Aí não precisa criar tanto filler, e filler é muito chato no anime. Sim, qualquer anime que tenha filler é um lixo, velho. Ah não, teve um que tem filler que é top. Mas eu vou. E, mano, o Seinen também tem bem mais trabalho em cima dos personagens, sabe? Um trabalho muito mais. Sim, é muito mais trabalhado. E é por isso que o Shingeki no Kyojin também, ele é bem puxado pro Seinen, cara. Porque ele tem um trabalho muito grande em cima das coisas. E, cara, é muito complicado. Porque muita gente fala que é Seinen, muita gente fala que é Shonen. Na minha opinião, de verdade é Seinen, cara. É muito Seinen. Tem Assim. trabalho em cima, tem... Sabe? Uhum. É totalmente Seinen, velho. Nas fontes que eu pesquisei, vulgo Wikipedia, tá dizendo que é shonen. Então acho que fica a interpretação de cada um. Eu também concordo com a arte. Eu acho que é mais seinen pela explicação dele. Porque tem muito sangue, assim, cara. Tem muita cena brutal, velho. Não acho que isso seja legal pra passar 9 horas da manhã, entendeu? Pra uma criança assistir. Mas se é que é shonen, né? Então tudo bem. Bom, o mangá foi publicado pela primeira vez em setembro de 2009 na revista mensal Pensatsu Shonen Magazine. Ou então, já shonen aí, tá vendo? Desde então, os capítulos são compilados e lançados pela editora Kodansha. No Brasil, o mangá é licenciado e publicado pela editora Panini Comics, patrocina nós aí, desde novembro de 2013. Atualmente, possui 24 volumes e possui aquelas histórias mais separadas assim, mas a gente não vai aprofundar muito as histórias não, vamos focar apenas no mangá principal. A pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é como vocês conheceram esse anime? Como foi o primeiro contato que vocês tiveram com Shingeki no Kyojin? Eu não lembro. Mas eu acho que é por causa que era famosão. Os famosos Você é modinha, ou não, Robson, mas você é modinha. quando eu comecei, era bom pra cacete. Você é eu vi modinha. mais vezes. Você é modinha, Robson. Ah, você é modinha por falar que tudo é modinha. Eu também sou lixo. modinha. Mas sabe como eu já conheci? Pelo menos diferente de você, tem uma história. Eu tava aqui de boa em casa, e aí chegou o Jobs. Nossa, que história. Chegou o Jobs, e aí falou, cara, veja esse vídeo aqui, cara. E eu tinha acabado de ganhar um Taurus, eu lembro disso até hoje. Ele foi lá e mostrou o vídeo, cara. Só a abertura já me empolgou, cara. Quando eu vi a abertura e aquele cara dando volta em cima do Titã, sabe? Uma abertura que eu nunca tinha visto até aí. Normalmente aquela abertura de anime, né? Mostra o personagem subindo pro horizonte, aí o vilão, né? Aí quando a música aumenta, fica um batendo no outro, né? É sempre assim. Só que esse não, cara. Esse parece que, sei lá, tinha uma parada diferente de acompanhar o cara rodando e matando o Titã, velho. Eu achei inacreditável. Comecei a ver, velho, Tipo, depois disso já foi, entendeu? Me E conquistou. tipo, John sempre diz que eu conheço uma parada que ninguém conhece, aí depois que eu conheço essa parada fica eu É conhecido. verdade, tô falando sério. Aconteceu com o Imagine Dragons. Ele Quando- não conhecia e aquele ficou Acontece famoso. comigo só que com memes. E com Shingeki no Kyojin também, porque ninguém sabia do anime ainda. Eu vi um vídeo no YouTube e achei da hora e mostrei pra John. E comecei a assistir o anime, nem era famosão assim ainda. Foi E foda. do nada ele explodiu. E a gente começou a ver ainda na época que tava sendo publicado os episódios. Tanto que quando eu comecei nem tinha terminado ainda. Só um tempo depois que ele. Que aí eu, sei lá, tava tipo assim. Eu comecei a ver, tava no episódio 23. Aí quando eu terminei, tava no episódio 22, já tinha lançado 24, 25. Eu só fiz terminar de ver, entendeu? Tava sendo publicado ainda. Isso eu também fui acompanhando, né? Foi bem empolgante, assim, cara, ver todo o desenvolvimento, assim. E como eu falei, ele é um anime diferente, um shonen diferente, não sei se, né, já teve essa discussão aqui, porque ele tem uma brutalidade que eu não vi em outros animes, até pelo menos até aquela época, né? Mas é uma brutalidade inacreditável, e, tipo, não é uma brutalidade gratuita, né? Tô matando a galera aqui porque eu quero mostrar que eu sou um cara bruto e otário, tá ligado? Eu mato porque a história precisa disso pra dar um impacto nos personagens. Isso que eu acho impressionante, assim, nesse anime. Ele tem uma pegada Game of Thrones. Sim. É isso, tem que ter, eu ia falar isso. Tudo tem que ter Game of Thrones. Tudo que é bom. Meu contato foi da mesma forma que o de John. O Joab chegou pra mim e falou, velho, que tem um anime massa. Eu não sou muito fã de modinha, eu sempre espero deixar de ser uma modinha pra começar a assistir. Isso é modinho. E eu assisti, e o que o John falou é verdade, cara. O impacto que ele tem uma cena, eu não sei se vocês vão se recordar agora, primeira temporada. Eles mostram todo o desenvolvimento do pessoal na academia, e então eles partem pra primeira missão deles. E aí você fala, poxa, vai ser um anime comum, padrão, onde tem um grupo de pessoas, um grupo de jovens, que estão desenvolvendo na história, e a gente vai conhecer cada personagem. E aí logo na primeira cena, eles saem estraçalhando o grupo De inteiro. caralho, é pesado. Caramba, essa cena, velho. Velho, o impacto que você tem nessa cena, você fala,
graça de anime é esse, velho? E me conquistou aí. Quando eu achei que ia ser aquele animezinho padrão, menené, todo mundo desenvolvendo personagemzinho, eu vou gostar desse, eu vou gostar daquele outro. E já aparece logo na boca de um titã pulando de um lado pro outro. O anime Na perna, pra fora. Não, e cara, pra mim, assim, acho que a cena que mais me marcou, assim, no anime, na primeira temporada, e acho que meio que vai dar o clima, que sabe depois que acontece tudo, depois de todo o treinamento, e aí mostra a Eren em cima em cima da muralha, né? Ele tá reconstruindo a muralha e tal, aí ele fala assim, pô, finalmente, tá tudo bem, as coisas vão começar a dar certo. Quando ele fala isso, desce um raio gigante atrás dele, bro, aparece o Titã, cara, o titã colossal. Foi naquele momento que eu falei, putz, Guilherme, eu vou ter que ver essa merda inteira, velho, não tem como. É o resumo do anime, é quando você acha que as coisas estão encaminhando pra um lado positivo, o autor vai lá e vira a mesa e fala, opa, não vai ser aqui hoje não. Eles ainda vão ter que apanhar muito ainda, cara. É inacreditável esse anime. Sim, é porque a maioria dos animes hoje eles são bem previsíveis. Sim. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Eu não sei se é porque a gente já viu alguns animes, assim, alguns animes que tem a mesma pegada e a gente já sabe o que vai acontecer, já tem o histórico, ou se é realmente os caras fazem pra ser previsível, eu não sei como é que é isso. Já Attack on Titan ele tem uma pegada mais política. Sim. Então a pegada mais política, e engraçado que vai parecer meio idiota isso, porque quem faz isso são os fãs do Hunter vs Hunter, mas ele meio que foge do clichê às vezes, sabe? Às vezes você acha que um personagem ele vai ter que encerrar de uma forma, ele vai lá e encerra de outra, entendeu? Ou você acha que um vilão vai se terminar de uma forma, mas ele vai terminar de outra. Isso é spoiler, mas eu não vou dizer, mas tem vilão que você acha que ele vai morrer de uma forma épica, mas no fim ele não morre de uma forma épica, ele morre só de um jeito bem inútil, assim, que você fala, morreu. Entendeu? E é uma parada interessante, você vê que é a vida real, entendeu? Nem todo mundo vai morrer de forma épica, nem todo mundo vai ter um momento épico. Às vezes você só morre, entendeu? E acabou. E é a mesma coisa desse anime, entendeu? A gente começou a falar do anime, a gente nem contou a história principal, né? Por favor, conta pra galera aí um resumo, uma sinopse do que é Shingeki no Kyojin. Então, cara, o anime começa apresentando um universo onde a humanidade vivia de boa, pacificamente, e de repente surgiram criaturas chamadas titãs. São pessoas, são seres humanoides que têm de 5 a 15 metros e eles andam por aí, são gigantes, e eles não têm genitália, por isso eles andam pelados. E eles devoram humanos. Ninguém sabe por quê, mas eles devoram humanos. Não devoram animais e simplesmente devoram humanos. E aparentemente eles também são quase imortais. Eles se regeneram quando perdem pedaços. São bem difíceis de matar. Só dá pra matar se você cortar a nuca. Por causa disso, a humanidade foi extinta praticamente. E os poucos sobreviventes se isolaram atrás de 3 muralhas que tem um formato circular. E dentro tem uma grande, dentro da outra tem outra, e no final tem outra dentro, formando 3. Dá um nome pras muralhas também, né? E tem a muralha Maria, a Rose e a Fina. Oh. Nossa, falei de cor. Mano, não lembro. Nossa. Eu não. Mas, enfim. Daí eles viviam em segurança porque as muralhas tinham 60 metros e os titãs não conseguiam entrar. Nisso eles criaram um convívio de subsistência dentro das muralhas, onde eles conseguiam viver com a comida deles. Só que eles aparentemente estão bem medievais. São da época da Idade Média. Eu não sei se foi porque eles tiveram que se adequar assim ou coisa assim, mas eles são da Idade Média. Daí eles viviam pacificamente atrás das muralhas, porque a muralha tinha 60 metros de altura, então os titãs não conseguiam passar. Era uma grande defesa da humanidade. Conseguiram viver pacificamente por 100 anos. Nesse período, os seres humanos conseguiram desenvolver armas contra os titãs chamadas DMTs. São os dispositivos de mobilidade tridimensional. São como se fosse poderes do Homem-Aranha em uma máquina. Ele pode ir de prédio em prédio, e eles também têm 2 espadas, uma em cada mão. Eles usam para cortar os titãs. Descobriram que os titãs podem ser cortados. Pausa aí na explicação, Asti. Uma coisa interessante desse anime é essa própria arma de matar titã, cara. Porque o cara, ele vai explicando detalhadamente como funciona a arma, entendeu? E, tipo assim, o gás para impulsionar o cara, a cordinha que segura no titã, e como é a lâmina para poder cortar ele. E nas pausas dos episódios que o anime tem,
né, quando sabe, corta de um episódio pra outro, mostra todo o mecanismo. Eu acho isso muito, muito foda. É como se fosse aquele o Death Note, que o cara pausa de episódio e mostra uma regra do caderno, ou então um detalhe a mais. Eu acho isso Sim, bem interessante. o Full Metal que mostra toda a parada. Isso, Os Fullmetal homúnculos também. e tal. Isso também. E isso é muito, muito bem feito mesmo. Os DMT são. E na verdade, esse tipo de lance, o DMT e as espadas, tá sendo aplicado em um monte de jogo, porque foi um lance muito inovador, sabe? É uma parada nova, sabe? É muito legal. Um monte de gente usa agora. Tem um personagem do jogo que eu jogo, do Mobile Legends, que é uma pessoa que usa o DMT. E é muito louco, o nome dela é Fanny, é muito foda, cara. Nossa, O muito LoL também tem a Camille. Porque o Mobile Legends copia. Vocês perceberam agora que nós estamos. Vocês perceberam que na mesa aqui temos um otaku safado, um jogador de LoL, né? Vocês estão ligados o nível de como é que tá? É o fato que um dia a gente vai se pegar. Vai, Tudo bem. tá entendendo? Certo. Vamos focar no anime, né? Enfim. Daí eles viviam em paz e de repente apareceu um titã gigante que tinha mais altura que a muralha. Na verdade, a muralha tinha 50 metros. O titã gigante tinha 60 metros. E ele quebra a muralha. Nisso, os titãs invadem a muralha e é justamente a área onde o Eren morava. E os pais dele acontecem coisas muito ruins e dá um monte de treta, e por causa disso ele cria um ódio por titãs. E nisso vai se trabalhar o anime. Sobre a sobrevivência dos seres humanos, o que eles vão fazer, como eles vão sobreviver, como eles vão lutar contra a invasão de titãs. E é isso. O anime ele trabalha. Gigante, né, velho? Fala, Rafa. Sasage, Fala. Ixi, caralho, para com isso. Para de passar Para, vergonha. cara, para. Já foi. A abertura foi legal, mas já foi. Vai, Rafa. O que você fazia pra passar vergonha antes da internet? Não sei. Esse é um bagulho da hora, que o Hajime Sayama, ele entra, né, em fóruns de, tipo, que falam sobre Shingeki e fazem teorias. Daí ele lê essas teorias e, sei lá, ele pega e vê, putz, essa teoria aqui tá prevendo exatamente o que eu vou fazer. Daí ele vai lá e muda a história de acordo com o contrário da teoria. Só pra que fique diferente. Esse cara é muito foda. Eu acho que George e a Martin também faz isso, viu? Eu acho. Mas uma coisa que o anime eu acho interessante que ele trabalha é o aspecto da solidão dos personagens e do meio que o desespero deles em trabalhar com nesse fim de mundo. Porque tem muito personagem que tipo assim, como se fosse o padrinho de Eren, por assim dizer, né? Aquele cara que ajuda eles, que ajudaram eles no início. Ele bebe, ele virou alcoólatra, tudo por causa. Ele fica com essa impressão, tipo assim, já que vamos morrer a qualquer momento, não tem problema me embebedar até, sei lá, até cair, entendeu? E tem outros personagens que são assim também. Tem gente que, tá ligado, que vai pra. Falar, eu já tô aqui, vamos brigar mesmo. Tem soldado que tem vários tipos de soldados lá nas muralhas, né? Tem uns que ficam dentro das muralhas protegendo e os que ficam fora, que é a galera de exploração. E muitos soldados de exploração vão porque falam assim, eu já vou morrer, então vou morrer porque tá tendo algo útil. Só que quando ele chega na situação e vê o titã na frente dele, ele gela. Aí, meu amigo, ele desespera e fala, não quero morrer, já é tarde. O titã já pegou ele, já engoliu já. Isso eu acho muito foda. Essa parte de humanidade do anime é um ponto muito importante do anime, porque não é todo anime que tem isso. Geralmente o cara é um ninja forte pra caramba que não Pode dar a lógica. Isso. Não, mas no anime também tem um. Aí agora acho que foi já os caras. Também no anime tem um. Que é o. Que é o nome dele? É Levi, cara. O Levi, ele é esse personagem. Ele é aquele ninja, é o cara que chega e sai cortando todo mundo e fala, eu sou fodão, eu sou o Levi, eu sou o cara, tá ligado? Mas se tu ver a história anterior de Levi, você vai entender o porquê ele é assim. Olha só, eu não li a história de Levi. Vai passar na temporada pelo trailer. É mais uma coisa que eu... Na verdade é uma ova do anime, a história dele. Uma coisa que vocês falaram eu acho bem interessante é que, apesar de se tratar de um fictício, eles conseguem trazer bastante realismo e um pouco, como vocês disseram, de humanidade para os personagens. Eu acho isso incrível. Existem outros animes, claro, como a gente falou aí, que eles não conseguem fazer isso. E é impressionante como o Shingeki consegue fazer isso, cara. Você vê o desespero na cara das pessoas. O que vocês falaram é perfeito. A galera se prepara, a galera treina, tá super motivada. É mais ou menos o que acontece com a gente, mas quando chega diante da situação,
que eles entendem o perigo real, você consegue ver o medo deles de morrerem, cara. Sim. O desespero de serem engolidos vivos. Esse desespero é transmitido através de um anime. Isso pra mim é um ponto muito forte no anime em si. Eu concordo também. E uma coisa que eu me surpreendi de início, assim, foi que ele de início matou o Eren, né? Ele abre aspas aí, hein? Matou o Eren. Que o Eren, ele é aquele cara sangue nos olhos, não, vou matar Titã, vou matar Titã. Aí ele fica nessa sangria louca, o Titã vai lá e realmente mata ele. Minha cabeça explodiu, eu falei, nossa, cara, eu não acredito que o cara matou o principal do anime no início, entendeu? Mas claro que depois ele se tornou um Titã, mas isso eu achei muito interessante, tipo assim, olha, eu não me apego a personagem nenhum, entendeu? Qualquer pessoa aqui pode morrer e provavelmente vai morrer, porque eu acho que Eren também tá pra bater as botas também, que nem um mangá sabe. Mas, ele não tem essa mais característica assim de esse personagem que você sabe que é o principal, entendeu? Pode ser que ele seja o principal, ele pode morrer e chegar outro cara, porque a vida é assim, e principalmente nesse mundo em que já estão lá 100 anos, já deve ter aparecido outros Erens da vida, que perderam a mãe no caso dos Titãs e resolveram se vingar e depois morreram de novo. Isso que é o interessante do anime. Pra mim ele podia continuar, velho, anos depois nessa mesma historinha de sempre, entendeu? Podia ser uma história sem quadrinhos, porque ele tem muita coisa pra contar nesse universo, sabe? É, perfeito. A verdade é que, assim, eu acho que esse anime ele tem um prazo de validade. Eu vou explicar um pouco. Porque o anime, ele é feito, pelo menos esse aí, né? Ele é feito através dos mistérios que circundam todas as coisas. As perguntas que a gente faz o tempo inteiro é o que mantém esse anime vivo. É o Lost, né, cara? Tá merda. Exato. Se ele fosse uma briga entre humanos e titãs, se tornaria chato. Sim. Com o tempo. Mas todos os mistérios que envolvem as perguntas não respondidas têm mantido o anime vivo. Quando essas perguntas forem respondidas, o anime pra mim acabou. Eu acho que também, pra mim. E tanto que tá enrolando, né? Isso que eu ia falar. Eu critico muito a segunda temporada, porque eu acho ela arrastada, porque eu acho ela bastante lenta. Mas, se tratando de um capitalismo, de uma forma de ganhar dinheiro, eles fizeram certo, cara. Eles não responderam nada. Eu meio que já discordo de você, Rafa, porque é a segunda temporada que começa a revelar realmente as coisas. Porque a segunda começa a revelar que, por exemplo, os Titãs, eles podem ter sido humanos que se transformaram em Titãs por causa do Titã. Mas isso, pronto, perfeito, legal. Mas essa resposta te cria mais dúvidas. Ah, sim. Entendi agora. É o efeito Lost. Tipo, se eles dão uma resposta, mas dessa resposta vem mais 3 perguntas. Vai demorar pra responder ainda. Vai, cara. Perfeito, Alves, exatamente. Então, explica tudo nos mínimos detalhes, que é o que o público quer. Vai demorar bastante. O encerramento mesmo, o encerramento da segunda temporada, que é aquele encerramento macabro, zoado lá, mostra a história, mas ao mesmo tempo você tem a dúvida do tipo, caraca, por exemplo, tem duas crianças comendo um coração e um velho olhando, aí você pergunta, quem é esse velho? Quem são essas crianças? Por que elas estão comendo esse coração? E aí vai te dando mais perguntas, entendeu? É muito... uma escalada sinistra. A menininha lá, a menininha era a primeira Titã, eu fiquei que olha o spoiler. Shingo Sasageo! Agora, a gente tava aqui elogiando e tal, o anime dele ser diferentão e tal, não sei o que. Não, vocês não acharam meio zoado o Eren ter que virar Titã e virar aquele tipo shonenzão clássico? O cara que, tipo assim, ele luta contra os inimigos, mas no fim ele é um tipo Ichigo. Ele luta contra os Hollows, mas no fim ele se torna um Hollow. Entendem o que eu quero dizer? Será que vocês não acharam meio clichêzão essa parte meio do tipo assim, ele luta contra os Titãs, mas aí ele vira um Titã, passa a Titã, entendeu? Ele briga de Titã. Vocês não acharam meio clichê isso aí, não? Eu acho que se ele não deixasse o Titã, seria mais legal, João. Eu acho mais legal é que, se você parar pra imaginar, tudo que Eren mais odeia é um Titã. E ao mesmo tempo, tudo que ele mais odeia é o que está dentro dele. Entendeu? Então ele odeia uma raça, mas ao mesmo tempo ele faz parte. E ele usa... E tem o fato também de isso gerar outras perguntas. Por que o cara é um Titã? O que o pai dele fez com ele, no caso? Pior pai do mundo. Acho que é a mesma coisa de Fullmetal.
tem toda essa pegada de curiosidade pra você saber o que aconteceu com ele antes. Mas o pai E tá da Nina, legal. mas o pai da Nina não fez nada de errado. Não. Não, fez sim, cara. Foi mal, fez sim. Mas é interessante você ter falado isso porque os animes, eles também tem muito esse negócio de paternidade, né? Eu acho que boa parte dos animes, boa parte não, acho que praticamente todos os animes que eu conheço, que eu vi de shonen, misturam paternidade. Ó, Ichigo tem o pai dele que você descobre mais tarde que é o Shinigami. Hunter vs Hunter, o pai dele é um dos maiores caçadores do universo, né? Goku, o pai dele lutou contra o Freeza e morreu e previu que Goku ia lutar com o filho dele, é uma história muito louca. E aí vem também, deixa eu ver quem mais, Naruto, o pai dele é o 4 Hokage e tal, não sei o que, e sempre tem essa coisa a ver com paternidade. Isso eu acho interessante porque esse anime, o pai de Eren, no caso, não é que o pai de Eren é incrível, um cara fodão e tal. Não, ele é só um maluco ou não que fez algo que deu a oportunidade da galera que tava lá poder revidar contra os titãs, entendeu? Não que ele seja do bem, não, porque a gente até agora eu não sei a história dele. Não, mas assim, você tem essa dúvida de que esse cara é meio dúbio, entendeu? Ele é como se fosse o pai realmente de E2 em Fullmetal. É aquele pai meio dúbio que você não sabe de que lado ele tá. Mas o pai dele, a história, se você ver, é igual a do Minato. Eu não vou dar spoiler da história, mas é igual. Já dando spoiler. Olha aí. É igual, Para né? pra analisar. Você sabe a história? Eu não queria dizer que não sei, mas agora que você falou, tem que concordar, né? Você, É igual a do Minato. A história é idêntica, velho, idêntica. Pra quem lê o mangá assim, é idêntico. Aí você aparece naquela página famosona do Facebook que toda hora fica mandando o pessoal do mangá. Está desse nível assim, sabe? É outra ecologia. Tá foda. É essa mesmo. E, cara, outra coisa também, um personagem que eu gosto muito desse anime é a Mikasa. Porque a Mikasa é aquela personagem feita pra ser fodona. Todo anime tem isso, cara. Todo anime tem um personagem que ele é criado pra ser fodão. E essa personagem é interessante, velho, porque ela só tem um objetivo na vida, que é proteger o Eren. E ela move céus e terra pra proteger o irmão dela, que não é irmão, mas ela move céus e terra pra proteger esse cara, velho. Isso é sinistro. Cara, Acho que ela não vê ele como irmão, não, hein? Tem isso ainda. Cara, tem uma cena que eu acho inacreditável. Tem uma cena que eu acho louca, que é tipo assim, quando tá o Titã Colossal e o Titã Encoraçado pegando o Eren e tal, e o Titã Encoraçado meio que fecha o Eren assim, acho que é com a mão, né? E aí ela vai pra cima dele, cara. E ela me dá aquela lado tipo assim, velho, eu vou te estraçalhar inteiro, cara. Você pegou no meu irmão, eu vou te estraçalhar. É incrível, velho. Eu acho que é um personagem muito foda, assim, sabe? Acho que ela tá pensando, você pegou no meu homem, não no meu. Tem isso Você também. não vai tirar a flor dele. Uma dúvida que eu sempre tive desde o início, uma dúvida meio idiota. Lembra que o Titã Colossal que quebra a muralha no início do anime, né? E isso é tipo assim, 10 anos antes de Eren poder realmente se tornar um cara pra poder sair das muralhas e tal. E aí eu fico pensando, então o cara que é o Titã Colossal, que mais tarde você descobre que são pessoas, tanto o Titã Colossal, tanto o Titã Encoraçado e a Titã Fêmea, eles são humanos que se transformam em Titã como Eren também. Isso é uma coisa interessante que ele meio que expande o universo. Mas assim, 10 anos, o cara era uma criança quando ele quebrou a muralha, sério? Tipo assim, o moleque tinha 5 anos de idade, cresceu, quebrou a muralha e voltou ao normal de novo? Você não é meio zoado assim, não? Vocês não... Era criança, Não, pô, o cara não é um adolescente também, né? E tem que Véi, ser preparado. e ninguém Lá no percebeu, lugar, tipo véi. assim, um molequinho saindo e... ou qualquer coisa parecida? Por quê? pô, você fala, vou dar uma cagada ali. Depois que você tá na cagada, a confusão tá armada, ninguém vai lembrar que você saiu pra cagar, pô. Verdade. É verdade, velho, realmente. É uma dúvida que eu sempre meio que tive, assim, uma dúvida meio idiota. Mas enfim. Uma coisa interessante da primeira temporada que eu vi também é o treinamento deles, né? Porque é aquele treinamento meio tropa de elite. O cara meio que dá tapa na cara e fala, não, ninguém quer você aqui, você é um lixo, não precisamos de você e tal.
e a galera animada, tipo assim, porque, né, tem todo um campeonato, uma competição entre eles, né, pra ver quem é o melhor e tal, e tudo lindo e maravilhoso, né? Só que aí, quando realmente eles vão pra batalha, aí que o negócio começa a pegar, cara, e ele não tem escrúpulos, ele realmente mata, tem hora que o Titã pega um garoto e arranca o braço, depois arranca a perna, engole. É uma sangria, velho, incrível, assim. Eu fiquei realmente... Foi algo que me segurou pra ver o anime. Falei, velho, eu quero ver mais morte desse nível, assim, sabe? O que vocês acham dessa violência gratuita que o anime carrega? Mais morte, esse é o tipo de gente com quem eu tô com... É um personagem de anime, cara. É um personagem de anime. É um personagem de anime. Essa violência gratuita, vocês acham que serve pra contar a história ou não precisava de tanto, assim? Mano, como você falou... Não, eu acho que encaixa bem na história. Você não pode fazer um anime que tem titãs que comem pessoas sem ser violento. Faz parte do anime ser isso. O anime é o Shingeki no Kyojin, pelo menos, ele é impactante, sabe? Ele precisa ter esse tipo de situação pra você entender a real situação da história, sabe? O que tá acontecendo. E essas mortes que chocam você na hora mostram o contexto da história, o que está acontecendo e como os titãs realmente são difíceis de se matar. Que essas poucas pessoas que conseguem matar titã são realmente muito fodas e se esforçaram muito para isso. Sim. E que o ser humano realmente está na beira da extinção porque são difíceis de matar os titãs. E isso tem que ser mostrado a todo momento, sabe? Porque a gente fica achando que a humanidade vai ganhar toda hora, né? Nossa, eles conseguiram tapar o buraco lá da muralha quando foi invadida. Nossa, a gente é foda. Não, cara, a gente ainda é fraco pra cacete. E se você der um vacilozinho, você vai morrer que nem qualquer outro, cara. Não é porque você conseguiu avançar que você ainda é foda. Os titãs ainda são mais fortes que você. É uma guerra inteira onde o ser humano tem que se aproveitar dos pequenos erros dos titãs. Porque se os titãs não errassem, o ser humano não ia ganhar nada, cara. Esse poder. Eu concordo com o Art, porque o tempo inteiro o desenho tá mostrando que os titãs não são um mínimo idiota que depois de você matar o primeiro, os outros são vencidos facilmente. Eles são um adversário complicado e eles são difíceis independente de qual momento do anime eles se apresentam. É tanto que às vezes você pensa, poxa, mas são apenas dois, é apenas dois, e mesmo assim eles ainda temem enfrentar porque sabe o perigo que está diante deles. É uma situação em que eles se mostram o tempo inteiro como dominados e nunca como dominantes. A humanidade está o tempo inteiro subjugada, que é o que é nos apresentado no primeiro episódio. A humanidade se relembrou como é ser subjugada. E os titãs nos lembram disso a todo instante. Aquela ração. Isso é interessante mesmo. E uma parada que, tipo assim, você acha que eles estão indo pra cima, mas, por exemplo, fechamos como o Ash falou, fechamos a muralha com a pedra gigante que já tinha aberto desde o início. Mas aí aparece um titã fêmea, que é uma titã, além de ser uma titã mulher, na verdade tem muita titã mulher, mas é uma titã inteligente. Aí você fala tipo assim, cara, como assim ela é tão esperta assim? Como o titã pode ser tão inteligente a ponto de, por exemplo, a galera tá atacando ela de dois flancos, aí ela vai lá e percebe que Eren, por exemplo, tá do outro lado do flanco, que é o cara que ela quer ir atrás. Ela vai em cima de Eren, entendeu? E acontece esse tipo, e a galera meio que fala, o que tá rolando aqui? Como é que esses caras são tão inteligentes? E aí ele vai dando essas jogadas do tipo assim, galera, quando você pensa que você tá chegando ao ponto, você não tá chegando. Eles estão evoluindo, estão ficando piores. Aí depois ele aparece o titã encoraçado, que quebra outra muralha, e aí já começa outra treta. E aí vem, depois disso ainda vem o titã colossal, já tinha, né? E aí vem o titã bestial, que é aquele titã macaco maluco lá, que além de ser inteligente, parece muito, muito com o pai do Eren, velho. Muito. Caramba, eu achei que você ia falar que parece alguma pessoa que a cara. Nossa. Não parece ninguém atualmente não, cara. Olha racismo aí, ó. Mas ele atualmente. Ele parece ele parece muito com o pai do Eren, cara. O pai do Eren, o óculos, o jeito de falar, sabe? É idêntico, assim. É isso, cara. E aquele macaco é meio sinistraço, velho. Porque, tipo assim, ele tá falando com o cara, e aí tem um humano, assim, querendo fugir. Quando o humano tá conseguindo fugir, ele fala, opa, você tá indo pra onde? Aí o cara já, sabe, com o tranco assim, o cara, vou morrer, velho, não tem jeito não. É sinistro, brother. E ele controla os titãs, o que é mais louco ainda. Shingo Sasageo! Uma coisa legal do mangá, que eu acho que falou no making off, é que, tipo assim, o mangá, o jeito que o cara desenha,
é aquele mangá mais de terror psicológico. Os personagens são meio zoados, assim. Eu acho que ele já desenha de um propósito de meio que, assim, abalar o cara, né? Já deixar o cara meio gelado lendo o mangá. Isso é interessante. Na verdade, é útil ao agradável, né? Fica legal você ter um aspecto mais mal feito pra esse tipo de mangá. Só que realmente o Hajime Sayama, ele é um mangaka que no começo da obra ele nunca ligou pro traço. Ele dizia que é melhor você ter um roteiro bom do que um traço bonito para as imagens bonitas, né? Então ele nunca se esforçou muito. Só que combinou com o estilo de mangá dele, né? Que é um mangá de terror. Mas, cara, ele é um desleixado mesmo. Depois ele mudou, né? Mas no começo era bem desleixo. Um cara que eu nunca vi evolução nenhuma foi o maluco do Tokyo Ghoul, que a arte ama esse anime lixo, mas não vamos chegar sobre isso. Esse cara não evoluiu até hoje, velho. Cara, até Akira Toriyama, que é o desenhista de Dragon Ball, evoluiu. Esse cara não, velho. É muito triste, assim, você ver essa desevolução do cara. Mano, mas você leu o mangá? Se no mangá ele perde na animação do anime... Bem, o anime é incrível, porque é poucos episódios e aí eles investem toda a grana de fazer, sei lá, 100 episódios em 25. Então você imagina a qualidade da parada, entendeu? Sério, tem uns detalhes assim, igual eu falei, a abertura é inacreditável. Eles voando com como é que chama o aparelho deles? Isso, voando e matando o Titã e, cara... Eu achei que aquilo ali, normalmente a abertura de anime são sempre mais bonitinhas, mas o mangá, o anime também, ele é assim, cara. E ele vai, tem hora que ele vai levando, vai parecer meio cinema agora, mas ele vai levando a câmera no personagem, o personagem matando o Titã. É muito bem feito, velho, muito detalhado. Eu acho um dos animes mais bonitos, assim, em questão de traço, atualmente, que tem é ele. Mesmo que a segunda temporada tenha caído um pouco, aquele Titã colossal meio zoado, com CGI doido dele lá e tal. Mas enfim, é um detalhe a menos. Ah, mas assim, ó, eu vou sair em defesa aqui do traço dos Titãs. Por quê? Eu achei que o fato deles serem, aspas, mal feitos e deformados, eles causam um terror a mais para os Titãs. Aquela boca arreganhada, um sorriso maléfico. Não é em questão disso, mas eu entendi o que John falou, que na segunda temporada tem um CGI zoado. Tipo, eles deixaram... aquela cena que eles se revelam, a cena que eles se revelam, o CGI, você vê que ali é CGI, cara. Tipo assim, CGI bem pouco, tá ligado? Mas eu não sei se é a grana que tá faltando, sendo que o anime é muito famoso. Eu não sei como, mas o CGI é bem pouco. O Naruto é super famoso, você quer pegar mas Naruto é semanal, cara. Os caras não tem tempo, Mas Naruto entendeu? é semanal. A diferença, ó. A primeira temporada ela foi lançada em 2012 e a segunda em 2017. Foi 5 anos depois, cara. Entendeu? Tipo assim, tempo pra preparar eles tinham, entendeu? O que rolou aí no meio? Os caras tava gastando a grana que ganhou. Pode ser. Gastando em anime e outros anime lixo aí. Talvez. Shingo Sasageo! Falando nisso, acho que até é bom a gente falar, né? Que eu não sei porque uma temporada demorou assim tanto de lançar da outra. Sabe essa separação tão grande? Porque normalmente esses animes que são divididos, separados em pequenos episódios, eles têm mais ou menos um hiato de 1 ano ou 2 no máximo, assim. Mas não, ele teve 5, assim. Você sabe, algum de vocês sabe explicar por que teve essa demora tanto assim para lançar uma temporada para outra? Será que foi os caras que não quiseram adaptar, sei lá? Pô, eu acho que a primeira temporada foi um sucesso grande e não vejo motivos nenhum para demora para a segunda temporada. Na verdade, essa demora para a segunda temporada, pelo círculo que está vivo, acabou gerando muitas críticas. As pessoas que gostavam bastante do seriado, do anime com o seriado, mas pode ser também, acabaram baixando as expectativas por conta da demora que foi, cara. Porque assim, o hiato do anime foi longo por causa que o mangá ainda não tinha sido lançado quando o anime chegou perto do mangá. Então, pra ter história do mangá pra passar pro anime, eles deixaram que o autor criasse mais história antes de voltar a produzir o anime. Então esse é o motivo do hiato longo de 5 anos entre uma temporada e outra. Isso é interessante a gente comentar, porque tem muito anime que ele entra em hiato, às vezes, porque
o anime chegou perto do mangá e aí o mangá não tem história, então a gente tem que esperar pro mangá continuar. Só que tem uns filhos da mãe. Só que tem uns filhos da mãe que enrolam demais e mandam um capítulo de mangá uma vez por ano. Eu sei, quem escuta sabe o que eu tô falando. É esses dois filhos da mãe que demoram um ano pra lançar um capítulo. Aí quando lança um capítulo, não entediado de novo. Na moral, sério, vamos se lascar. E esse é o motivo também pra segunda temporada ter menos episódios. Como se a segunda e a terceira fosse apenas uma temporada só. Só que dividido em duas partes. Porque o cara continua escrevendo lentamente o manga. O hiato que teve entre a primeira e a segunda temporada, sinceramente, pode ter tido motivos malefícios, mas, cara, eu acho que incentivou pra cacete muitas pessoas a lerem o mangá. E isso deu dinheiro pro mangá, de alguma forma, tenho certeza, cara. Eu mesmo li o mangá por causa disso. Pode ser também. Já falou da segunda temporada, então vamos partir pra segunda temporada. Rafa, fala então, por que você acha a segunda temporada tão meia boca, vai? Primeiro que eu ainda estou procurando alguém que consiga vencer a maldição de fazer uma continuação que seja melhor do que a estreia, né? Então, a segunda temporada eu achei muito arrastada, muito lenta. Por exemplo, o hype da primeira, cara, que deixou, sabe, todas as pontas que eles deixaram solto, eu falei, caramba, essa segunda temporada vai explodir a cabeça. E o primeiro episódio da segunda temporada me deixou maluco, velho. Falei, velho, é isso aqui que eu tava esperando, era isso que eu queria. E aí, então, depois disso, velho, acabou. Na minha visão, foi um negócio lento. Foram muitos e muitos episódios que parece que não acontecia nada, velho. Não evoluía. Dava pra resumir tudo aquilo em 3 episódios, velho. Eu achei lenta, só isso que eu achei. Arrastada demais, velho. Primeiro, Rafa, eu queria dizer que você tá errado, né? Fácil. Porque... Não tá errado, não. Disse que era a minha opinião, não disse que isso aconteceu. Você está errado porque Boku no Hero tem uma temporada melhor. A segunda temporada de Boku no Hero é melhor que a primeira. Segundo, eu concordo realmente. Eu realmente concordo contigo nesse quesito de que demora demais pra poder engatar a história. 12 episódios que podiam ser resumidos em 7, parece série da Netflix. Mas eu ainda assim acho que essa temporada ela tava mais agitada, cara. Quando ele começa a revelar alguns segredos e deixar aqueles mistérios no ar, eu me senti meio que achando Lost de novo, sabe? Aquela sensação do tipo, cara, o que vai rolar semana que vem? Eu gostei, eu sinto que eu gostei mais dessa temporada que a primeira, mas a primeira é superior em todos os quesitos. Mas acho que essa é porque eu comecei a ver, enquanto a primeira eu tinha, sei lá, 23 episódios, eu pude ver todos de uma vez só, essa segunda não. Essa segunda eu tive que ver episódio por episódio, acho que foi por isso que me empolgou mais. Mas eu concordo em parte contigo. Você tá errado, pois tá certo. Porque você tá errado em falar que ele é só enrolação, mas você tá certo em dizer que ela enrolou um pouquinho. Eu concordo que ela enrolou, mas não enrolou tanto igual você disse que ela enrolou. Sabe? Entendeu? Pra não deixar assim solto, tem uma revelação que eu achei genial na segunda temporada, que foi o fato que, se eu não me engano, poderia ser a mãe do loirinho, que poderia ter se tornado uma titã. Agora eu não vou me lembrar o nome, não vou lembrar quem foi. E eu achei isso genial, o fato de encontrar aquela titã jogada em cima do... Foi do careca, o cara careca lá. Careca, perfeito, exato. E a mãe dele... O Kuririn. O Kuririn. O nome dele, inclusive, é careca. Eu louco. Aí eu achei essa parte legal, essa revelação que fizeram aí. É verdade, João. Você não lembrou dessa aí. Tem essa revelação, é que, por exemplo, a segunda temporada tem uma revelação interessante, que é tipo assim, você descobre quem é o Titã Encoraçado e quem é o Titã Colossal. O cara meio que chega assim e fala, eu sou o Titã Encoraçado, esse meu amigo aqui é o Titã Colossal, e fica um olhando pro outro, tipo assim, cara, você tá maluco, tá revelando essa merda por quê, entendeu? Aí, não tem mais. Agora, quando eu olhei os três pela primeira vez, eu já sabia. É isso que eu ia falar também, não foi revelação pra mim, eu já tinha dito pra um colega meu, na primeira temporada, vai ser esses 3 aí. Ele falou, vai ser ninguém. Eu falei, moço, pode anotar. Então pra mim não foi revelação.
A gente lá também. no grupo tava assim quando saiu. A gente falava, eu acho que vai ser o Rainer. O Bertoldo era mais difícil, eu acho. Mas eu falava, eu acho que vai ser o Rainer. O Lucas falava, a Arte falava. Todo mundo achava que ia ser o Liner. Eu não achava, cara. Eu ainda tinha uma esperança de que era alguém nada a ver e tal. É porque, cara, não, e de repente apareceu outra titã, outra mulher que se transforma em titã. Aí eu falei, eu tô achando que, né? Não acho que seja isso, não. Mas mas o Liner lá, eu já comecei a sacar quando ele encontra a menina assim, a menina tá lendo a comida uma língua diferente deles. Aí ele olha assim e fala, peraí, você sabe falar essa língua? Aí eu, opa, se ele falou isso é porque ele também sabe. Aí ele já meio que já me ligava já. Agora o Titã Colossal foi uma revelação pra mim, velho. Eu não sabia não. Foi realmente uma revelação. Quando eu vi os 3 titãs na primeira temporada e vi os 3 alunos, eu sabia que era os... Não, cara, nossa, velho, a gente tem que comentar sobre isso. Como esses caras são burros. Aí, galera, é o seguinte, nós 3 somos titãs, tá ligado? Então vamos tratar de ficar todo mundo separado e fingir que a gente não se conhece, entendeu? Pra não dar trela, não. Vamos ficar os 3 juntinhos, grandes amiguinhos, mas nem né? ficou, pô. Ficou, só cara, ficou sim. O Liner e o Berututo. Sim, ficaram os dois coladinhos, e a menina colada de vez em quando a menina ficava do lado dele. A Nariguda era distante. Eles não, porque ela é antissocial. Mas de resto, cara, todo mundo... um casalzinho gay, velho. Cara, ficava separado, pô, não dava nem bola, entendeu? Fingia que ninguém mas ninguém. Tipo, eu acho que não tinha como você desconfiar, entende? Eles pensavam, como é que eles vão desconfiar que os titãs são humanos, aí eles vão achar que são a gente no meio de... Tanta gente no meio de academia. Aí o plano deles começou a dar errado quando o Eren se tornou um titã e começou a socar outros titãs assim, na fuça. Foi isso aí, o plano deles começou a dar errado. E como eles já estavam meio juntinhos, não podia separar, né? Sabe como é, né? Esse relacionamento homossexual. Isso ainda. Ainda tem isso também. Cara, eu só queria muito que Levi matasse o Titã Colossal, cara. É tudo que eu queria na segunda temporada. Pena que não aconteceu. Vai demorar. Se eu queria ver Levi matar qualquer titã, é muito demais ver o cara. Pronto, eu também achei fraco. Outra parada fraca, velho. Tipo assim, o maior matador de titãs. Não, galera, foi mal machucar a perna, não posso matar. A porcaria do desenho. Mas assim, uma coisa que eu achei que ficou bagunçado. Salvo engano, vocês podem até me corrigir aí. Como é que acaba a primeira temporada? Não acaba mostrando que tem um titã dentro da muralha? Sim. Poxa, eu esperava muito que alguém me desse uma explicação sobre isso. Porque a muralha sempre foi uma pergunta pra mim. Vamos supor, a gente tava lá de boa, tava sossegado, aí caiu os titãs do céu. Beleza? O que acontece a partir de então? Começa uma luta contra os titãs. Eu quero saber quando foi que eles arrumaram tempo no meio dessa confusão pra arranjar a porcaria de uma muralha. Não, e revela e dá uma treta assim de início, mas depois fala, não, galera, depois a gente resolve isso aqui, porque a gente tem um problema mais aqui, tá ligado? Fica por isso. Cara, vocês não podem deixar isso de lado. A muralha é feita de titã, que garante que esse titã sai do... Não, pera aí. Aí tem um padre, aí o padre fala, não posso revelar. Os caras forçam o cara, bota saco na cabeça, só o cara fala que tava com a carga, ele não sei, depois o cara morre e fica tipo assim, não, galera, depois a gente resolve isso aí. Mas é porque tinha mais urgência, né, velho? Tinha porra de titã dentro da muralha, da segunda maior muralha. Você vai era só dividir, cara, só dividir. Eu falava, vocês resolvem isso aqui e a gente resolve isso aqui. Vamos lá, bora lá, é isso. Tá mas ele tava ameaçado a destruir a muralha de China, que era a reserva natural dos caras, você vai dividir lá. A urgência, tipo, o nível de urgência de um pro outro era enorme. Não, eu ainda assim acho meio. Eu ainda acho que isso foi dividido. Dava pra ter trabalhado em duas frentes, cara, entendeu? Isso. Poderia ser uma frente que tava mais preocupada com a muralha e uma frente que tava agindo pela, sei lá, coisa de fundo, sabe? Escondido, poxa, com esse mistério em mãos aí. E o mais louco, cara, que eles... A investigação toda foi pra muralha de China, pra tentar ajudar lá a saber o que tava acontecendo. Onde era o buraco na muralha, tudo. Eles rodaram a porra da muralha inteira pra saber onde é que era o buraco. Não tinha gente preocupada. Eles tacaram um pano lá e falou, depois a gente resolve, tacando pano, vai tomar sol e só. Se ficasse alguém pesquisando aquilo, eu não descobri porra nenhuma. Então aqueles titãs, uma dúvida, aqueles titãs estão vivos então? Os titãs que construíram, que foram... Pronto, estão vivos. Eu acho que eles deixaram uma pista quanto a isso. Sabe com quem? Com a menina que vira aquele titã descabelado. Aquele História. Eu não vou lembrar o nome agora. Porque, salvo engano, ela ficou 60 anos enterrada. Eita.
Então, aqueles titãs estão vivos. E eles podem. A muralha pode quebrar a qualquer momento e aqueles titãs saírem de Eu boa. sei a história, eu posso Não, contar? pera, não pode. Mas outra coisa interessante. Eu posso contar. Peraí, outra parada louca é tipo assim, agora que eu fui parar pra pensar, o titã quebra a muralha, certo? Em teoria, quando ele quebra a muralha, não devia sair outro titã de lá de dentro? Como assim, Tadeu? Tipo assim, Posso a muralha contar? Posso a falar um muralha é bagulho? feita de titãs, certo? E já aconteceu da muralha ser quebrada. Então, quando a John, muralha vai fosse ler a porra quebrada... do mangá. Não Vai quebrou ler a a porra do muralha, mangá, John, é isso. quebrou o portão. Ah, tá bom. Nunca quebrou a muralha, você tá loucão. Não, pronto. Só É no assim. finalzinho quebra a muralha. É isso que vocês estão querendo dizer. Então, assim, qual é a minha teoria? Pelo que a gente viu ali, Eren no final consegue controlar o Titã. Segundo lugar, eu acho que esses poderes são transmissíveis. A muralha deve ter sido construída por alguém que conseguia controlar esses poderes e utilizou os Titãs no meio dessa confusão toda pra fazer a muralha. Pra mim é o mais lógico até então. Eu não sei, eu não li o mangá, tô chutando. Pra quem leu aí já pode saber se foi assim ou não. Você praticamente disse tudo. Acertei? Aham, é isso mesmo, certinho. É muito óbvio, cara. Vou trabalhar com isso. Mas assim, é uma coisa muito maior. O cara que detém esse poder, É o próprio ele não Eren. tá longe. Ele não faz só a muralha, ele meio que. Nossa, é uma coisa muito maior que esse cara faz. Você não tem ideia. O plot do anime é porque é uma coisa que você imagina que é aquela coisa ali, mas você tá tipo uma agulha no palheiro da história do anime inteiro. É muita coisa, mas é enorme. Bom, agora que a gente já falou do anime inteiro, qual a expectativa de vocês pra terceira temporada? Atenção, eu não quero a opinião de Wabs nem de Arte porque eles leram o mangá. Eu não quero saber a opinião de Joab Não, e de mas Rafa. calma, eu juro pra você, eu não li o Leu sim. eu não li o mangá, eu vi resumos. Então, o que eu tô esperando na terceira é uma temporada um pouco mais lenta, porque eu acho que é nessa fase do mangá que entra na fase política da história. Então, eu acho que vai ser menos ação e mais conversa. Mas eu gosto desse lado político do anime. A minha expectativa é que o roleplay que aconteceu na segunda temporada não aconteça tanto na terceira temporada. Ratinho. Eita. E que pelo menos não crie mais dúvidas, velho. Que eles possam ser mais dinâmicos. E que se não forem responder as perguntas, que pelo menos não deixem mais, velho. Porque isso já tá me incomodando. Seria bom responder Não, algumas Lost. coisas. Não, Coitado. vamos tornar um novo. Porque assim, velho. Qual é o problema de você criar muitas dúvidas? Expectativa? É não final, sabe? É Lost. Lost prometeu e o final de Lost todo mundo conhece. Eu não. E todos eles vêm com o mesmo papo sempre, né? Não, eu sei o final, eu sei o final, eu sei o que vai acontecer, eu sei onde seguir a história. Mentira, não sabe não. Tá no Mentira. meio. Nossa, aí Mas inventa a situação que ele falou durante o pod de que quando contar tudo assim vai acabar. No mangá, a imensa maioria das coisas já foram reveladas. Tá praticamente nisso. O cara não sabe mesmo o que vai fazer, eu, na minha ponto de vista. Mas pra sair no anime ainda vai demorar pra cacete. Cara, vai. Vai demorar muito, Essa Rafael. terceira temporada agora vai ser uma trama muito mais, como o Diabo falou, vai ser uma trama mais política. Vai ser eles tentando descobrir que merda é essa que tá rolando dentro das muralhas. Vai revelar algumas coisas. Aí mas se tiver o uma grosso cena não. realmente de Titã e for a cena que todo mundo quer ver, que eu garanto que eu só vou falar que tem duas pessoas envolvidas na cena, Levi e o Titã Bestial. É só isso, cara. Se tiver essa cena, acho que pra mim já vai a temporada inteira, entendeu? Não Vocês vão vai. entender porque Levi é Levi. Vocês vão entender porque a linhagem, né, sanguínea desse maluco é tão poderosa. Opa, não posso Aquilo falar dia isso, da não. Shingo Sasageo! Notas para Shingeki no Kyojin. Vai, Lobos. 10, animação
Pode. Pula, vamos lá, vai lá, sua vez. Ah, cara, eu acho que vai acontecer o que aconteceu no mangá, então não tem muita expectativa. Só espero que seja bem feito. Ah, eu pedi a nota, você já sabia, você deu o mangá. Mas olha- Eu quero nota. O quê? Eu quero nota pro anime, qual a sua nota para o anime? Porra, 10, foda-se, 10 pra caralho, mano. 10. Ok, então Mas vamos lá. olha aqui, deixa eu falar uma fala coisa. sua nota aí. A gente esqueceu de falar de uma coisa muito importante. Muito importante. A trilha sonora, cara. A trilha fodida do anime. Mesmo. Nossa, terrorzão. Esse anime tem uma trilha Eu sensacional. baixei Uma das com melhores ele, mano. trilhas de A anime batida é do mundo. muito bem feita. As openings são boas, os encerramentos são boas, é tudo bem. Tudo, todas as tudo aberturas bonito nesse são anime. boas. Isso. Não, A segunda é aqui. massa. É, a segunda é esquecível. Todo mundo Eu lembra lembro da da primeira, segunda. da primeira temporada e a segunda da segunda. A primeira da primeira temporada e a primeira da Lembra segunda as três. temporada. Todo mundo lembra só dessa, a segunda ninguém A lembra. segunda tem a musiquinha Ninguém massa lembra, que fica dando uns batidas. Ha, ha, ha. Tipo parecido, velho. Essa é horrível. Essa é horrível, cara. A abertura a segunda abertura da primeira não é ruim. Só não é nível primeira e segunda temporada. Não é nível, mas não é ruim, não. Cara, não tem nem comparação, pô. Quando o cara começa a gritar Sasageyo, velho, você já tô sentindo matando mano, de vocês já, viram a cara. A versão primeira inteira? mesmo, velho. A versão inteira tem uma referência à primeira abertura. Tem uma hora que eles fazem. Tananana. Nessa hora arrepia, mano. Ah, eu já ouvi. Cara, a primeira temporada é sinistra, velho. Não, e tem um encerramento que eu gosto muito também, que é um encerramento que começa quando tipo um Eu nós. sei. Uma sementinha de nós descendo e fica. sei. É muito foda, bom mano. esse encerramento, cara. Eles Mas têm pra mim- eles têm um álbum de música com a trilha sonora. Esse encerramento ele deu spoiler, tá ligado? Porque o encerramento assim, aí desce, né? Quando desce, mostra os três titãs, né? A fêmea, o bestial. O bestial não, a fêmea, o colossal e o encoraçado assim na parede, junto com o Eren. Aí vira pra outra galera que vira pra Mikasa, pra Levi e pra outros dois caras lá desnecessários que ninguém liga, tá ligado? E aí, tipo assim, você já sacou na hora que, tipo, aqueles que estão lá do outro lado são titãs, e os que estão do outro lado são a galera que mata titãs. Véi, muito bem, parabéns. Falando Assim, nisso, ninguém percebeu, ninguém O sacou. encerramento da segunda temporada tem muito spoiler. Muito Tem spoiler. demais, Muito demais, spoiler. demais. Muito spoiler. Parece a abertura de Change de Blood. E uma música demoníaca, muito cara. bom. Uma música, sei lá, Tá estranha, lindo pra velho. caralho. Uma música parece que Aquela parece que mulher- falou assim. Aí, na moral, acho que o cara tava fazendo um anime, falou, olha, chama suas filhas aí, bora todo mundo fazer um encerramento bem louco aqui. Aí todo mundo. Cara, é zoado, cara. Pesado. Dá medo de verdade. Eu não gosto de ver aquele encerramento. Quando Eu não gosto, quando não, eu não fui gosto, não. analisar o encerramento, eu analisei sem som. Não gosto, aquele som dá medo pra caralho. velho. Cara, e o pior é o seguinte, que quem canta é uma mulher só, velho. Só uma mulher e tem um cara do lado dela que toca, tá ligado? E é só isso, velho. É A voz muito da zoado. mulher fodida. Não é crianças. Ela modulou a voz dela, ele é tipo o X-Action Temptation da nova geração. Ela modulou a voz Caramba. dela assim e ficou muito zoado. Ele tá morto, ela tá viva. E ela não deve ter agredido ninguém. Pesado. Agora pergunta minha nota de novo. Vai, Robson, nota para Shingeki. Dou 10 pela animação, pela música, pela dublagem, por tudo e principalmente pela história, que é muito parecida com Game of Thrones, que eu sou um dos maiores fãs. Pela violência, por a história sempre se encaixar, por mostrar o medo, por não ter protagonismo extremo, por protagonismo se fuder, é muito bom o protagonista se fudendo sempre. E é isso, e o mal ganhando assim, e o terror que causa as faces. Ai, O bem vai vencer no final, a história o que é bem vai vencer. complexa, que eu já li o mangá e que tem muita coisa pra falar ainda. Que vão ler o mangá, porque se vocês forem esperar pelo anime, vocês só vão ver tudo em 2025.
Mano, só vou falar um bagulho. Não existe bem e mal nesse anime. Só pontos de vista. Não tem as de bem e mal. É verdade. Quando Tem o sim, ponto. tem sim, É a tem porra sim, do porque lugar, todo meu. titã é lixo. Todo titã é lixo. Eu já li e falo, titã mas é não, lixo, titã é titã merda é e tem só que uma- morrer. Pra mim, Eren também tem que morrer, porque Eren é um titã. E titã Mas tem que assim, morrer também, entendeu? Você é um Titã tem que ser bundão, cara. Você é um exterminado. bundão. Titã é barata, pô. Você não pode nem considerar Titã. Titã deve ser eliminado. você não Todos deve os titãs, considerar. véi, eu queria. Se eu fosse naquele universo, eu com certeza seria um carinha que morreria pro primeiro titã, velho. Mas se eu pudesse ser um Levi da vida, velho, eu saía cortando Passaria titã, muito igual, bem. sei lá, mato barato em casa. Titã é tipo zumbi. É zumbi, você não considera. Você deve considerar. Mas os zumbis, eles pelo menos são legais. Abre aspas aí. Os titãs são chatos. E todos eles merecem a mas aí morte. acho E o que Eren zumbi- também merece a zumbi tá morte. apresentando. Os titãs O vão Eren- chegar lá, pega na o Eren- cabeça de o Eren- um, puxa, roda, tira o sangue. Ela vai. Os titãs são tipo tirras, pô. Os titãs, eles merecem morrer. Os Você titãs também. também. É a mesma forma. O Eren é um titã que mata titãs, mas isso não foge do fato que ele ainda é um titã. Então ele tem que morrer. E é isso que vai acontecer com ele. Ele vai morrer, eu tenho certeza. Eu sinto que ele vai morrer, finalmente, porque todo titã tem que morrer. Deixa É o isso. Rafael falar. Tá aqui expelido o meu ódio em forma de titã para a internet. Eu espero que vocês tenham feito a analogia. E, enfim, É tipo já o ar. meu ódio está declarado. Mas Minha Mas- nota pra Shingeki, 3,5. Com pena. Eu sabia, O velho. quê? Cara, Não, babaca, velho. não. que Isso chama aqui esse cara não é de Liga da podcast, Justiça pra você dar esse nome. Quanto que ele deu? Opa, começou não. 6,5? Não, começa não. 3,5 com pena. Foi. Olha, É porque. olha. É Olha que cara Sério? É babaca. sério? ele não viu a história inteira. Vai, Rafa. Fala Ele por que é você dá pobre 3,5 coitado. pra esse anime, bicho aí, vai. Pisa nesses É otakus birra. aqui. Não, eu concordo com esse cara, é um melhorzinho, meio menor, tava brincando. Não, melhorzinho não, pô. Melhorzinho tem melhores. Tem melhorzinho Ah, aí que o Kyojin, eu tenho que afirmar difícil. isso. Olha, eu não quero causar treta aqui, tá ligado? Mas tem melhores que O Shingeki no Metal é. Kyojin. Isso é Metal é. fato. Não que ele seja ruim, não, mas ele é perfeito, é um anime perfeito. Minha nota, eu acho que eu dou 9,5, é um anime Eu altíssimo, nove assim, de pra altíssima anime, qualidade. porque- Merece tudo. Mas, assim, acho a galera hype Não, demais. eu dou 10 Os já animes, a galera arrependimento. bota hype demais. Já arrependimento. Eu Mas, só não tô dando 10 ainda. Por enquanto- porque a terceira, a segunda temporada. Agora, se essa se terceira você foi boa do gostou 10. assim de ver e ler o mangá, realmente, Maria, você vai pirar. Sinceramente, Tá bom, a eu gente só já dei- entendeu. A mensagem do podcast é leia o mangá. mangá. Eu só entendeu? dei 10 pro anime porque eu li o mangá. Eu baseei no meu hype do mangá, sabe? Exato. Porque, mano, tá muito igual o mangá, o anime, tá seguindo bem. E se continuar, vai ser tão incrível quanto o mangá. Puta merda, Não, mano. Pô, As vai se cenas ferrar, são mano. idênticas. Tem um volume 1 na minha parede aqui, velho. É muito foda. Tô maluco, A mano. cena que Foda, o Beru- a cena que o Beruto e o Lino se revelam como titãs é idêntica o mangá. Que Jonathan reclamou que mostra de longe. Só que tem uma Só abertura que tem melhor. a trilha Só que tem sonora, uma cara. abertura A trilha melhor. sonora É, a deixou trilha sonora é arrepiante, velho. E Jonathan reclamou que mostra de longe, a coisa nada a ver com a visão dos outros. Mas é idêntica as cenas, as filmagens, tudo ângulo. É idêntico. igual. Eu li o mangá depois, é idêntico. Eu li, é idêntico. Ficou perfeito, velho. Ah, e acho que até falando em cena e tal, e câmera, não sei o que, era bom a gente comentar, né, que Shingeki no Kyojin tem filmes. Ele tem filmes. A gente não vai falar sobre isso, Não, ele não porque tem esses filmes filmes. são uns lixos. Ele não tem filmes. E é só isso que a gente tem a dizer sobre isso. É, não vejo. tem. Não existe. Não tem. Não é procurar para. Não existe. Pronto. É só isso que a gente tem. Não existe filmes, não existe. Eu acho que a única vez que eu existe, realmente vi não um tem. filme assim no Shingeki no Kyojin foi aquele comercial do carro lá do Japão, que o carro tá andando assim na estrada e de repente aparece o Titã, aí ele passa por baixo do Eu vi. Titã. Não. Melhor comercial, só isso. Vocês não viram, não? Foi na época da primeira temporada, cara. Tô fora. Nunca esqueço, foi muito bem Nossa, feito. esse comercial do Muito bem feito, muito bom. Tanto que foi esse comercial que deu o pontapé pra aquele projeto que não Os podemos citar. japoneses terem podemos falar aqui. sentido. É igual aquele negro lá que virou passo de dente marrom. Não tem, mas é muito bem feito. E também a gente tem que comentar que o anime ele também tem 5 ovas, né? Cada Uma uma ova. contando uma história diferente. O mangá também, ele também tem meio que. Ele se desdobra pra outros mangás. O cara meio que resolveu ganhar dinheiro à custa dos outros. Fez o universo compartilhado do universo maluco dele. E cara, tá aí, velho. Sucesso pra ele que essa merda acaba ano que vem. A nota de Joab. Minha nota Jobs? é 10 pra primeira temporada, 9 pra segunda. Valeu, falou. Olha só. Então, bom, pessoal, esse foi o podcast Créditos Finais. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir nossa página no Face, dar like lá no vídeo do YouTube, Instagram, tudo mais. Mandar e-mail caso você não concorde com a opinião nossa. Caso você queira xingar o Alves também, a gente Leia o aceita. mangá.
A gente aceita todo tipo de xingamento aí, ó. Tá Ó, vendo? então até deu Pode 8 pra mandar mim, e-mail, que a gente você vai aceita. xingar eu aí. Vai xingar você, claro, No com post vai certeza. estar a minha conta bancária pra caso alguém queira fazer algum depósito. Não, Rafa, na moral, Rafa. Acho que depois do último podcast que você começar a falar que você é assediado na rua, eu acho que você não vai ganhar nada, velho. Que eu era o quê, velho? Você falou assim, quando sai na minha namorada, eu sou assediado na rua, cara. Você não vai conseguir ganhar nada, Rafa. Não adianta. Mas é verdade, velho. Vou fazer o quê, cara? Rafa, na moral. Chega nesse podcast. Tem mais Calma aí, pessoal. mano, eu Tchau. esqueci de fazer o meu merchan, mano. Me segue Fala, no João, SoundCloud. Eu faço musiquinha. Eu faço trap Meu cabelo triste. é curto. Segue meu lá pra cabelo se você é quiser curto. se cortar, você ouve minhas músicas, pô. Inscreve no canal dele pra ter autismo. Meu cabelo No meu é também, curto. lá tem Eu os sou vídeos do meu especial. pô. Eu quero fazer Mano. publicidade. Publicidade. É só pra seguir no SoundCloud. Não tem o meu cabelo é curto lá. É só isso, pessoal. Tchau, tchau. 捧げよ捧げよ心臓を捧げよ全ての苦難は今この時のために捧げよ捧げよ心臓を捧げる儚き命を燃える弓矢に変えて捧げよ捧げよ心臓を捧げよ誇るべき奇跡を鳥で描き出せVéi, eu acho que esse podcast não vai dar certo, porque toda hora corta. Eu acho que pra explicar pra galera que não tá entendendo, quando a gente foi gravar esse podcast, toda hora tava cortando. A internet tava um lixo, tava um saco, toda hora cortando. E isso já tava me irritando já. Então às vezes vai parecer que o podcast tá meio zoado, mas é porque toda hora eu caía. Era um lixo, cara. 1 ano gravando essa merda. E 1 ano dando problema. Eu acho que eu vou cancelar essa internet. Isso vai ser meu desabafo. Talvez eu bote nos créditos, pós-créditos, sei lá. Eu vejo o que eu faço aí da minha vida, velho. Enfim. Curta a nossa página do Facebook e tudo mais. É lixo mesmo. Alô? Cara, eu não acredito, eu nunca vi um podcast tão chato pra gravar, cara. Tipo, fica toda hora caindo, velho. Que lixo. Eu acabei de xingar meio mundo de pessoas aqui. E eu gravei e eu vou botar no podcast. Mano, Só de raiva. me manda esse áudio seu xingando geral, mano. Eu queria muito ver você putaço, velho. Não, mas eu não tava putaço, só fiquei só falando, cara, eu realmente odeio um ano gravando essa merda e todo dia corta De novo. esse lixo. Xingando infamamente. Xingando muito, cara. Reclamando muito no Twitter. Sim, onde eu parei, pessoal? Minha voz cortou na onde?